Todo apoio é bem-vindo, mas não existe mágica em eleição. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo ao meio-dia de 5 de outubro e já começaram a surgir os apoios para segundo turno, seja para os governadores, seja para presidente da República. Jair Bolsonaro recebeu recentemente os apoios do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do governador derrotado em São Paulo, Rodrigo Garcia, e do senador por Paraná, o Sérgio Moro, e que nunca mais ninguém fale de Arthur Lira ser eleito por Alagoas todos os anos. Beleza? Isso quer dizer o quê? Nada. Lula recebeu o apoio do PDT, do Ciro Gomes e do próprio Ciro Gomes, que gravou um vídeo dentro da possibilidade do que foi a campanha até aqui, aí sem entrar no mérito, mas gravou um vídeo do Cidadania, do Roberto Freire, que forma a federação com o PSDB, e da Simone Tebet, do MDB. Sobre esse aspecto dos apoios, os apoios recebidos por Lula, eles têm um caráter de mais amplitude, de mais ampliação da candidatura, porque são apoios de figuras, de partidos, de lideranças que não votaram nele no primeiro turno. No caso de Bolsonaro, já são, na verdade, renovação de apoios. Cláudio Castro votou em Bolsonaro. O Rodrigo Garcia perdeu a eleição, mas votou em Bolsonaro. Não falava, não declarava, porque tinha o Tarcísio Freitas como candidato oficial de Bolsonaro. E o Ibanez também já era Bolsonaro desde sempre. E o Zema, de Minas Gerais, que eu esqueci de falar, que também era Bolsonaro, mas não dizia porque tinha muito voto casado com Lula. E Lula venceu em Minas Gerais. Sejamos sinceros, é possível acreditar que o eleitor médio, que não votou nem Lula e Bolsonaro, enfim, está esperando o seu candidato a presidente, o seu candidato a governador, dizer em quem vai votar no segundo turno? Não é, né? O cara já está formando, já tem ali a opinião, não tanto faz, tanto fez essa declaração de apoio. É evidente que todo apoio conta, que todo apoio é importante. E esse raciocínio que eu acabei de falar vale também no caso de Lula, né? O cara não está esperando a Simone Tebet declarar, o eleitor da Simone Tebet que tem tendência a votar em Lula, o eleitor do Ciro que não votou no primeiro turno, que tende a votar, tem tendência a votar em Lula, não estava esperando por isso. É evidente que isso soma, que isso demonstra ampliação de candidatura, etc. No caso do Bolsonaro, não, é uma renovação de apoio. Outro detalhe, que você receber apoio de alguém que já está eleito, significa que esse seu apoio vai ter menos engajamento do que aquele que ainda está em busca do voto. Ou seja, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, já foi reeleito. Ele vai estar gastando energia, recurso para a campanha de Bolsonaro? Não vai. Ele pode dar alguma orientação aqui e acolá, sua base, seus eleitores, enfim, postar na rede social, mas empenho, energia, como se a candidatura fosse para si, ele não irá fazer. O mesmo vale para o Zema em Minas Gerais ou para o Ibanez no Distrito Federal. Na verdade, essas figuras elas só estão buscando, vinculando-se à vontade dos seus eleitores. No caso do Zema, o Zema não vai fazer mesmo campanha para Bolsonaro. Lula venceu em Minas Gerais, ele não vai comprar esse desgaste, ele está apenas demarcando o campo para a política local lá no estado de Minas. Tirando isso, não vai fazer. E mesmo se fizer, não vai mudar nada. Pode até ter eleitor dele que fique com raiva, que votou em Lula e votou no Zema e fique puto, fique com raiva, mas já vota no Lula mesmo, não vai mudar. Né? Não vai fazer diferença. Ele pode até aumentar um pouco o desgaste político dele aqui agora, nesse momento de eleição. Nada mais do que isso. A gente não pode achar que os eleitores se movem à base da orientação de uma liderança, assim por osmose, sem ter um acúmulo de comunicação, um acúmulo de discurso, de narrativa, apontando nesse sentido. No caso dos apoios a Lula, do PDT, de Ciro, enfim, Simone Tebet, principalmente, a gente tem um fator que pode arregimentar mais aí nesse sentido, que é a defesa da democracia e tal, que é esse o grande caráter da frente ampla em torno da candidatura de Lula. Acontece que os eleitores desses candidatos que já estão inclinados a votar em Lula já vão dar o voto a Lula, não vai fazer essa diferença toda.
né? É evidente que é um estímulo a mais, que demonstra amplitude política, demonstra uma série de questões da simbologia da atividade política. Ou mesmo, aí esse raciocínio da simbologia também vale para Bolsonaro aqui e ali. Mas do ponto de vista concreto, não é isso que vai fazer essas diferenças todas, não. A gente já tem isso, isso já está dado, né? Já está ali colocado, nesse sentido, à vontade dos eleitores. E no caso de São Paulo, mais gritante ainda, porque o Tarcísio Freitas, que é o candidato oficial do Bolsonaro, desdenhou o apoio do Rodrigo Garcia, né? Não quer o Rodrigo Garcia no palanque dele, não quer, não vai fazer, enfim. Então, convenhamos, o Rodrigo Garcia vai se mexer pro Bolsonaro? Não vai. Vai se mexer pro Tarcísio Freitas ou não? Não vai, né? Não é assim que funciona. A gente teve apoios, inclusive, de lideranças do PSDB. Rodrigo Garcia declarou apoio ao Bolsonaro, mas ele é do PSDB, como o José Serra, o Tasso Gereissati. Gerou uma série de desconfortos o apoio de Rodrigo Garcia ao Bolsonaro internamente no PSDB. O ex-governador aqui de Alagoas, o Teotônio Vilela Filho, que já foi presidente nacional do PSDB, também declarou apoio a Lula. Então a gente tem aí uma série de situações. E não é isso que vai girar. Alguém que votava no Theo, votou no Bolsonaro no primeiro turno, agora vai votar no Lula no segundo. Muito pouco provável que isso aconteça. Pode acontecer pontualmente aqui e acolá, mas no grosso não vai acontecer. E aí, aqui em Alagoas, a gente tem um exemplo muito melhor disso que eu estou falando para vocês. Nesses primeiros 3 dias pós primeiro turno, começaram a surgir aqui e acolá declarações de apoio aos candidatos a governador. O segundo turno em Alagoas é entre o atual governador Paulo Dantas, do MDB, o candidato de Lula aqui no estado, o candidato do ex-governador Renan Filho, enfim. E o Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, foi ao segundo turno e é o candidato apoiado pelo deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A diferença entre eles, e aí isso é importante ressaltar também, é muito maior do que a diferença entre Lula e Bolsonaro. Aqui em Alagoas, a diferença de Paulo Dantas para o Rodrigo Cunha foi de 20 pontos do primeiro turno. Então, Paulo Dantas larga 20% com mais votos do que Rodrigo Cunha. Viradas em segundo turno são muito raras de acontecer. Para presidente nunca aconteceu, em eleições estaduais já, mas é muito pouco. Das poucas vezes que teve segundo turno em Alagoas também nunca aconteceu. Então ontem, na terça-feira, 4 de outubro, 9 prefeitos alagoanos declararam apoio ao Paulo Dantas, que não estavam com ele no primeiro turno. Dessas 9 cidades, só em uma, Paulo Dantas ficou atrás de Rodrigo Cunha, que foi a cidade de Junqueiro. Naquela cidade, o Rodrigo Cunha venceu a eleição e o Paulo Dantas ficou atrás dele. Nas outras, mesmo nas cidades em que Paulo Dantas não saiu vitorioso, ele ficou à frente do Rodrigo Cunha, ou seja, o prefeito desse município, ele está se adequando à vontade do eleitor da sua cidade, porque é essa votação de segundo turno que tende a ficar mais na memória do eleitor para as eleições municipais daqui a 2 anos. Outro fator também é a situação local. Então ele está indo para o Paulo Dantas porque a oposição a ele vota no Rodrigo Cunha, vota em outro candidato. Muitos desses prefeitos eles tinham um acordo com o Arthur Lira. Agora não tem mais, agora estão livres, leves e soltos para voar. Porque é assim nas eleições. Os eleitos eles não têm mais esse peso todo na disputa de segundo turno. Apoio de segundo turno de governador é importante, na verdade é apoio de candidato a governador. Porque o cara vai fazer campanha para si e, por tabela, faz a campanha de presidente. Estado que já está resolvida a fatura, o cara não vai se empenhar, dedicar energia, esforço, recurso financeiro, recurso de saúde, de disposição para fazer campanha para ser ninguém não. Pode participar de um ato aqui e acolá, organizar uma carreata aqui e acolá, ficar postando na internet, no Instagram, no Twitter, no Facebook, apoio, mas não vai fazer. Aqui em Alagoas e em outros estados também apostam. Deputados eleitos, principalmente os federais, agora começaram a aparecer declarando voto para presidente da República. Especialmente os que eu vi foram para o Bolsonaro. Mas não vai fazer diferença, né? Eles não têm mais recursos de campanha para fazer campanha para Bolsonaro, não vão tirar do bolso para fazer campanha para Bolsonaro, vão ficar postando aqui e acolá, se tiver uma atividade do Bolsonaro eles vão lá, fazer um discurso, etc. Mas não vão fazer. Esse tipo de campanha de segundo turno mais geral, principalmente em estados que não tem mais eleição, né, eleição local, se dá muito pelos partidários dos candidatos. O pessoal do PT, o pessoal do PL, enfim. É muito mais nesse sentido. Quem já liquidou fatura, não está disputando mais eleição, não vai mais fazer campanha, não vai mais, não tem mais disposição. Ele está agora pensando como vai iniciar o mandato dele no início do ano que vem. Ele está pensando
é nisso. Então, dito isso, esses apoios, todo apoio é importante. Inclusive, tem um federal reeleito aqui, que na cidade dele, Bolsonaro venceu. E ele faz oposição ao atual prefeito lá, que, até onde eu sei, é Lula, pelo menos está vinculado ao grupo do Paulo Dantas aqui em Alagoas, que é a cidade de Coruripe. Então, ele se adianta, sou Bolsonaro, porque ele está se vinculando à vontade do eleitor dele ali. Em que pese Coruripe aqui ser região de usina, e nas regiões das usinas, dos antigos engenhos de açúcar, aqui em Alagoas as votações tendem a ser mais conservadoras mesmo, mais à direita do que o nosso sertãozão brabo, que lá só dá Lula, só é tudo vermelhinho. Mas voltando ao raciocínio. Então, a gente precisa entender isso. Esses apoios, eles são importantes, mas não são mágicos, né? Não é porque tem um apoio que vai girar, vai ter giro e agora as pessoas vão votar em Lula, vão votar em Bolsonaro, vão votar em Lula, porque o governador da vez, o candidato a governador da vez, o deputado ali está declarando um voto diferente do que a figura deu para presidente da República. Isso não vai acontecer. Pode pontualmente aparecer aqui e acolá esse tipo de coisa, mas eu estou falando no grosso modo não vai acontecer. No caso dos apoios de Lula, até enquanto eu gravo esse vídeo, de Simone Tebet e do PDT, Ciro Gomes, os eleitores deles que votaram neles no primeiro turno, porque minha avaliação é que a diferença de Bolsonaro, a parte dela é um adiantamento de voto do segundo turno já para ele, que eram eleitores de Ciro e Simone, mas isso eu falei no vídeo anterior, aí você volta aqui para assistir. Eles já tenderiam a votar em Lula no segundo turno, com ou sem o apoio declarado tanto de Ciro quanto de Simone Tebet. E os eleitores dele que deram voto a eles no primeiro turno, que tendem a votar em Bolsonaro, vão votar em Bolsonaro agora no segundo turno. Isso já está dado. Isso pode ser um ou outro indeciso ali, mas é um indeciso entre os eleitores dele, né? Segundo tudo, é um indeciso que já tem tendências a mais a um ou mais a outro. Aí, nesse caso, esses apoios reforçam, contam, né, são importantes. No caso dos governadores, eu falei que o Cláudio Castro não vai declarou que não vai ficar batendo em Lula. É evidente. Bolsonaro já ganhou no Rio de Janeiro, foi mais votado no estado do Rio de Janeiro. Isso pode até se repetir, enfim, né? A gente precisa saber a apuração, não tem, mas isso tende a se repetir. Mas ele sabe que o Lula tem mais chance de ser eleito presidente da República. Vejam, dos menos de 10% de eleitores que não votaram ou em Lula ou em Bolsonaro, ou o Bolsonaro precisa conquistar 80% desses, e Lula menos de 20%. Né? Então a gente tem aí a probabilidade maior, aponta que Lula será eleito dia 30 de outubro. E aí governador nenhum quer estar brigado com Lula. Mesmo sabendo que Lula no cargo, ele é amplamente democrático. Ele se relaciona institucionalmente com todos os eleitos, com todos os prefeitos, governadores, independente da coloração partidária ou do viés ideológico daquele prefeito ou governador. Ele vai buscar essa relação e tal. E os governadores sabem que precisam do governo federal para governar uns estados mais do que outros, a depender de áreas de atuação, enfim. Então ele sabe disso. Então o Cláudio Castro já deu assim, eu não vou ficar batendo no Lula, eu não faço campanha assim, etc, etc. Apoio Bolsonaro e tal, ele sabe disso. Como o Zema sabe também, o Zema não vai mover um fio daquele cabelo branco dele para apoiar Bolsonaro. Ele já deu declaração, já fez lá, vai postar um vídeo aqui e acolá, pode fazer um discurso em algum ato específico, etc. Mas gastar dinheiro próprio, recurso, energia para estar fazendo campanha Bolsonaro não vai fazer. A eleição dele já passou, já foi, fim de papo, Zé Fini. O mesmo vale para os apoios de segundo turno aqui em Alagoas, vale para os apoios de segundo turno em todos os estados que tiver segundo turno para governador. É essa a lógica que está dada, porque não adianta a gente achar que os eleitores são um bando de boi, de gado que vota assim quando ouve o tanger do trompete, sei lá como é que chama aquele chifre que faz som. Aqui eu não sei, não conheço, infelizmente eu não sei. A gente precisa ter essa ciência, mas é evidente que todo apoio conta. Eles só não fazem mágica. Não é mágica, não é botar na conta muito apoio, muito apoio, muito apoio. Não é isso que vai garante esse resultado. É evidente que na eleição do segundo turno, como é lá e Lô, enfim, é mais limpo o eleitor, isso até pode ter um peso maior, mas não é essas Coca-Cola toda que tem muita gente tentando vender por aí não. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço o like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, vai custar para você de graça.
e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver. Porque assim você ajuda a trazer mais gente para esse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre reforçando, você pode discordar de absolutamente tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.